Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Cecílio, sou professora de matemática, especialista em estatística e vou trabalhar com vocês a disciplina Estatística aplicada à logística. Peço que, em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas nos fóruns pertinentes à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades da sala virtual e demais. É importante que vocês leiam, releiam a apostila de estatística. Para começar a nossa aula, vamos falar de estatística como ferramenta. A estatística nos dias de hoje é uma ferramenta indispensável para qualquer profissional que necessite analisar informações em suas tomadas de decisões diárias, seja no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Pode-se até pensar que suas técnicas nasceram neste mundo contemporâneo, em que se valoriza cada vez mais a rapidez e a agilidade das informações, de um mundo onde o avanço tecnológico é constante. Porém, a utilização da estatística como suporte para a tomada de decisões é verificada também no mundo antigo. Lá nos indícios, de sua utilização são encontrados até mesmo na era antes de Cristo. Vamos refletir um pouquinho? Onde utilizamos a estatística? Para que o estudo da estatística? Não responda agora. No final do curso, vocês responderão. Neste primeiro momento, nós vamos falar de alguns conceitos pertinentes ao nosso conteúdo. Mas, primeiramente, o que é logística? Logística é um processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenamento eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados, bem como todas aquelas informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender, claro, às exigências dos clientes. Cursista, o mercado de trabalho dessa profissão está altamente na lista das profissões que mais empregam no país. Vamos agora ao conceito de estatística. O conceito de estatística ele pode ser dado como a parte da matemática aplicada, que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, para a utilização dos mesmos na tomada de decisão. A estatística pode ser aplicada em vários segmentos, tais como contabilidade, medicina, finanças ou a logística, dentre outras. Vamos falar agora da divisão da estatística. A estatística ela é dividida para melhor compreensão e ela é dividida em estatística descritiva e estatística indutiva. A estatística descritiva, o próprio nome já diz, descreve, diz respeito à coleta, à organização, à classificação e à apresentação e descrição dos dados a serem observados. Quando fazemos uma pesquisa de campo, precisamos coletar os dados. Depois, organizamos os dados. Depois, apresentamos os dados em forma de gráficos, tabelas, quadro, dentre outros. Esta parte chamamos de estatística descritiva. Já a estatística indutiva visa tirar conclusões sobre a população. A partir de quê? A partir de amostras. Refere-se à maneira de estabelecer conclusões para toda uma população, observando
apenas parte dela. E quanto à aplicabilidade da estatística? Será que tem aplicabilidade? A justificativa da aplicação da estatística na logística é que, atualmente, não se pode tomar decisões à base no achismo. Você acha ou deixa de achar? A tomada de decisão é fundamental e deve ser adotada a partir de fatos concretos, de pesquisas previamente estudados, claro. No mundo atual, o dinamismo e rapidez, com o menor risco de erro, faz o diferencial das empresas, onde a estatística colabora de forma grandiosa. Penso que vocês já têm algumas respostas dos questionamentos que fiz no início da aula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando de população, estatística ou universo. Vamos lá. População. População é o conjunto total de elementos portadores de pelo menos uma característica em comum. E a amostra? O que será a amostra? A amostra é uma parcela representativa desta população, que é examinada e com o propósito de tirarmos conclusões sobre esta população. Então, população, no exemplo apresentado, são todos os eleitores. E a amostra? A amostra é parte dos eleitores. Uma variável é um valor desconhecido, do tipo X, Y, Z, A, B. Mas em estatística, variável está associada à característica de interesse dos elementos que está sendo estudado ou pesquisado. Sejam eles pessoas, objetos, tendo como exemplo sexo, peso, cor. Verifica-se que as variáveis estatísticas podem ser quantitativas ou qualitativas. As quantitativas, elas são divididas em discretas e contínuas. As variáveis estatísticas, elas podem ser qualitativas e quantitativas, sendo que as quantitativas subdividem em discretas e contínuas. Quanto às variáveis qualitativa, qualidade, não é isso? Qualitativa, pode-se afirmar que são as que não possuem valores de quantidade. Pelo contrário, são definidas através de categorias, classificando objetos, indivíduos, sendo nominais ou ordinais, como por exemplo, as nominais são aquelas que não existe uma ordenação nas categorias. Cor dos olhos, fumante ou não, está doente ou é sadio. Já as ordinais têm uma ordenação entre essas categorias expostas. Escolaridade, mês, o ano. Vamos às variáveis quantitativas. Essas variáveis são destacadas por poderem utilizar-se de números para demonstrar resultados. O nome já diz quantidade. As variáveis quantitativas são classificadas em dois termos, contínuas e discretas, como nós já mostramos no slide anterior. Falando um pouco mais, as variáveis quantitativas contínuas são aquelas avaliadas em número, como resultado de medição. Por esse motivo, podem assumir valores de casas decimais, sendo medidas através de algum instrumento matemático. Vou dar um exemplo. A massa, a altura, o tempo, a pressão arterial, a idade. Já as variáveis quantitativas discretas, ela é avaliada através de números de contagem, só podendo utilizar números inteiros para o resultado fazer sentido. Por exemplo, número de filhos. A gente não pode falar 1,5 filho, é 2, é 3, é 4. Número de animais, número de bactérias, número de grãos. Agora é hora de falarmos de métodos. Este assunto é de extrema importância na estatística, pois o mesmo norteia a elaboração e o desenvolvimento de pesquisas.
O método estatístico compreende duas partes: o cálculo do tamanho da amostra e a análise estatística, que são utilizados para responder às perguntas clínicas ou de pesquisas. Métodos. Os métodos podem ser método científico, centraliza suas atenções nas observações. Método experimental, aquele que centraliza na realização de experiência, nas suas respostas. Agora falaremos de métodos estatísticos, que é aquele que se prende no relacionamento dos fatos de ordem quantificáveis que podem ser colocados ou enumerados. O método estatístico segue uma ordem na sua composição, e isso é muito importante nós aprendermos para que façamos pesquisas extremamente complexas e valiosas. Primeiro, devemos pensar na definição do problema. A pergunta de partida, ela é essencial para a definição do problema. Continuando, vamos lá a alguns questionamentos, o que se pretende pesquisar. Qual a população ou a amostra? Quais são as características mensuráveis? Quais as medidas? Vamos agora para a delimitação do problema. Onde será realizada a pesquisa? Qual local? Em que época? Com que objetos? Agora é hora do planejamento, que compreende a fase de se determinar o procedimento necessário para resolver o problema e, em especial, como levantar essas informações sobre o assunto objeto de estudo. Precisa-se saber, então, que dados deverão ser obtidos, como obtê-los, o que será pesquisado, quem participará da pesquisa, qual o critério de inclusão e exclusão, em que setores geográficos será feita a nossa pesquisa, qual o grau de precisão exigido na pesquisa, qual o tipo de amostragem, qual o tamanho da amostra, quais os materiais serão necessários para realizar a pesquisa, qual o tempo disponível para você fazer a pesquisa, qual o custo previsto, qual a verba destinada a esta pesquisa. Além disso, faz parte do método científico a coleta de dados, a crítica dos dados, a apuração dos dados, a exposição dos resultados, a análise dos resultados é relevante para que abordemos sobre cada etapa. Falaremos agora sobre a coleta de dados em específico. O que será a coleta de dados? A coleta de dados, ela pode ser tanto direta como indireta. Como assim? Direta, quando é feita sobre elementos informativos de registro obrigatório ou coletados pelo próprio pesquisador. Essa coleta pode ser contínua, periódica ou ocasional. E como será a indireta? É quando é feita com base em elementos já pesquisados, uma revista, um jornal, um livro e demais. Quanto à crítica dos dados, também é muito importante falar, né? Porque nesta fase, os dados são coletados e recontados em busca de possíveis falhas, como omissões, repetições. Muitas vezes, nós erramos nesse momento. E esses erros podem vir de forma externa, onde o informante, né, ele faz essa contagem errada, e pode ser interna, que é do próprio pesquisador. Normalmente, essas falhas, gente, são falhas humanas na hora de coletar ou na hora de anotar os dados. Já a terceira etapa recebe o nome de apuração dos dados, que é, na verdade, a soma e o processamento dos dados obtidos, que pode ser manual, eletromecânica ou eletrônica.
Continuando a expor as etapas do método estatístico, tem-se a exposição dos dados. Nessa etapa, os dados devem ser apresentados sob forma ou de tabelas, ou de gráficos, ou de quadros. E, finalizando, vamos falar de análise dos resultados. Essa etapa é extremamente relevante, porque na análise dos resultados, o objetivo é tirar as conclusões sobre tudo. A partir de quê? Das informações fornecidas por parte desta representativa. Através de quê? De técnicas apropriadas. Como eu disse, técnicas apropriadas. Então, vamos lá. Amostragem. O que será a amostragem? A amostragem é uma técnica. Técnica de quê? De seleção de uma amostra que possibilita o estudo das características de uma população que você está observando. Então, é uma técnica. As principais técnicas de amostragem podem ser enumeradas da seguinte forma: amostragem simples ou aleatória, amostragem proporcional, estratificada, amostragem sistemática, dentre outras. A amostragem aleatória simples, neste caso, todos os elementos da população têm a mesma chance de ser selecionado. Um exemplo é um sorteio lotérico, não é isso? Outro exemplo é eu escolher alguém da turma, escolher uma amostra, eu simplesmente falo número 10, número 8, número 20, pronto, escolhi. De que forma? Aleatória. Outra técnica de amostragem é a amostragem proporcional estratificada. Aqui, a população, ela se divide em subpopulações, estratos. Estratos com S, ok? Observe uma população de 90 alunos, onde 54 são meninos e 36 são meninas. Neste exemplo, eu estratifiquei. Quer dizer, um percentual é de meninos e o outro é de meninas. Exemplo, se eu quero 10% de meninas e 10% de meninas, como vai ser então? Observe, se são 36 meninas, se eu quero 10%, claro que será 3,6. Então, eu arredondo, não tem metade de uma pessoa, uma parte de uma pessoa. Então, vai ficar 3,6, nós vamos arredondar para 4. Agora, os meninos. Os meninos são 54. 10% dos meninos será o quê? 5,4. Arredondando, vai para 5. Verifique que ficou a amostra de 4 meninas e 5 meninos, que corresponde a 9 alunos. Responda então, quanto que é 10% de 90? Claro, é 9. Então, a sua amostra estratificada está correta. Parabéns para nós. Vamos lá? E a amostragem sistemática? Como fica? Na amostragem sistemática, utiliza-se um sistema para determinar a amostra e podemos usar uma fórmula para determinar. Então, anote aí. Fórmula do coeficiente de escolha, onde K é igual a N maiúsculo dividido por N minúsculo. Mas o que é isso? Onde K é o coeficiente de escolha. N maiúsculo, preste atenção, N maiúsculo é o número, é a quantidade, é o tamanho dessa população. E N minúsculo é o tamanho da amostra. Vamos apresentar um exemplo prático. Uma indústria produz 900 brinquedos de artefatos de madeira, isso por dia, dos quais desejamos obter uma amostra formada por apenas 50 brinquedos. Então, como que nós podemos fazer tirar essa amostra desse universo aqui? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que calcular o coeficiente dessa amostra. E o coeficiente da amostra não é K? Então, vamos lá. O que nós temos?
nós temos o quê? N maiúsculo, 900. Nós temos uma amostra de 50, N minúsculo igual a 50. Então, vamos, se K é igual a N maiúsculo dividido por N minúsculo, K vai ser igual a 900 dividido por 50. Claro, vai ser 18. Então, 18 é nosso coeficiente de escolha. E agora, o que nós vamos fazer? Escolhe-se um número de 1 a 18. Exemplo, saiu o número 7. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número 7 e somar mais 18. 7 mais 18, 25. E o próximo? O próximo será 25 mais 18, que vai dar 46. E assim, sucessivamente, você vai traçando a sua amostra. Não é difícil. Faça novamente que você se sentirá mais seguro. Cálculo de amostra. Vamos agora para o cálculo de amostra de forma descomplicada. Existem inúmeras fórmulas complicadas para calcular a amostra correta, mas vou lhes mostrar, vou apresentar a vocês uma fórmula de fácil entendimento. Observe, NO é igual a 1 sobre EO, ou E0 elevado ao quadrado. O que será isso? Nas fórmulas é interessante que nós saibamos o que quer dizer, porque a partir daí a gente começa a interpretar o que ela está nos trazendo, o que ela oferece para nos ajudar. Então vamos lá. NO minúsculo quer dizer é a primeira aproximação do tamanho da amostra, que eu vou precisar em primeiro momento para calcular a amostra de forma descomplicada. E0, o que é isso? É o erro amostral tolerável. Exemplo, se eu quero uma pesquisa com 2% de margem de erro, eu vou colocar, em vez de 2%, não é 2%, 2 dividido por 100, vai dar 0,02. Se eu quero uma pesquisa com a margem de 5%, 5 por 100. Tá mostrando. Então, vai ser, eu não vou utilizar a simbologia por cento, eu vou colocar 0,05. A partir daí, depois de calculado, nós vamos obter a primeira aproximação e vamos para o cálculo real da amostra, onde N minúsculo é igual a N maiúsculo vezes a primeira aproximação, que é NO, dividido por N maiúsculo mais a primeira aproximação. A partir daí, nós teremos a amostra calculada de forma descomplicada. Vamos apresentar um exemplo. Calcule a amostra de uma pesquisa eleitoral cujo universo populacional, ou digo, N maiúsculo, é igual a 10 mil eleitores, sendo que a pesquisa foi contratada com a margem de erro de 2%, quer dizer, 2 dividido por 100, ou representada por 0,02. O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, calcule a primeira aproximação, que nós já temos a fórmula. Então, vamos lá. Na fórmula é só substituir 1 dividido pelo erro amostral ao quadrado. O erro amostral contratado ali não foi 2%? Então, vai ficar 1 dividido por 0,02 ao quadrado. Fazendo toda a operação, nós iremos encontrar 2.500. O que nós encontramos? O que é 2.500? A primeira aproximação. Agora, vamos lá calcular verdadeiramente a nossa amostra. N minúsculo, que é a nossa amostra, vai ser igual a N maiúsculo, que multiplica N0, que é a primeira aproximação, dividido por N maiúsculo, que é todo o nosso universo, mais a primeira aproximação. Então, vejamos. A amostra, que é N, vai ser igual a 10 mil, olha lá, o nosso universo populacional não é 10 mil? Vezes 2.500 que nós achamos na primeira aproximação. Dividido por quê? Por quem? Pelos 10 mil mais
os 2.500, que é a primeira aproximação. Fazendo toda essa operação, nós vamos encontrar o resultado, 2.000. Então, qual é a amostra que nós devemos pesquisar no universo de 10.000 eleitores, com a margem com a margem de erro de 2%? Quantos que nós temos que pesquisar? Apenas 2.000. As nossas referências, não é isso? Barbosa, Antônio, não é isso? Marco Antônio, do Instituto Federal da Escola Técnica Aberta do Brasil, ETEC 2012. E a adaptação de Raquel Cizílio, no mês de junho de 2016. Agora, para refletir, aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Então, bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.